crianças, a paz do Senhor, como vai vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu estou bem. Aqui quem fala é a professora Suzana. Eu e minha casa estamos todos bem, para a glória do Senhor. Mais uma vez estou aqui com vocês para ministrar mais uma aula da nossa EBD da turma de juniores. A nossa lição hoje é a lição de número 13, a última lição do segundo trimestre, que tem como tema o Deus Salvador. A nossa leitura bíblica está no livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo do 1 ao 7, no livro de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. E hoje vamos ministrar uma história belíssima, uma história de amor. Mas antes, vamos para o momento de oração. Preciso que vocês se conectem com o Senhor, coloquem todos os pedidos que o Senhor inclinará os seus ouvidos para escutar as nossas petições. Amém? Maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez para aprender da Tua palavra. Deus, abre nossas mentes, nosso conhecimento, visita, Senhor, nossa casa, nosso lar. Senhor, Tu conheces o desejo de cada criança, Senhor, que Tu possas inclinar os Teus ouvidos, Senhor, para escutar todos os pedidos aqui propostos. Deus, é o que nós te pedimos. Fica conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém, crianças. E hoje eu trago memorizando para vocês, que está no livro de João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, presta atenção, crianças, a luz verdadeira que vem ao mundo e ilumina todas as pessoas. Nossa, que luz é essa? Novamente para nós memorizarmos. João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: a luz verdadeira que vem ao mundo e ilumina todas as pessoas. Que coisa maravilhosa! Esse versículo traz algo muito bonito. A luz verdadeira que vem ao mundo e ilumina todas as pessoas. Nossa, do que será que estamos falando? Será que estamos falando? Estamos falando de uma luz. Que luz é essa, criança? Vamos falar hoje dessa luz, essa luz verdadeira. Ele é a luz verdadeira, Jesus, que veio ao mundo para iluminar todas as pessoas. Que maravilha, hein? Pois é. Então, hoje vamos falar dessa luz maravilhosa. Vamos explorar as escrituras. Pega a tua Bíblia, se concentra aqui que nós vamos contar uma história belíssima hoje. O nascimento de Jesus. Isso mesmo, o nascimento de Jesus. Ele foi anunciado pelo profeta Isaías. Deus já havia usado o profeta Isaías para dizer que o Messias viria, né? Estava escrito. Então hoje vamos descobrir como essa luz veio ao mundo, né? Vamos lá? Isso, vamos ver, eu quero aprender tudo hoje. Quem era o profeta Isaías? O profeta Isaías, ele era o filho de Amós, ele nasceu antes de Cristo, né? Viveu na corte dos reis de Judá e ele foi o primeiro profeta dos profetas maiores. E eu trago para vocês também uma curiosidade, que o livro de Isaías, os pergaminhos do livro de Isaías, os que são os 7 manuscritos, ele foi achado no Mar Morto, descoberto, ele estava em ótima conservação, todos os pergaminhos foram achados, com todos os 66 capítulos na versão hebraica. Que coisa linda! E hoje, crianças, existe um museu em Israel que ele no meio tem no formato de um pergaminho que é a cópia, né, das escrituras do livro de Isaías, né, escrito por Isaías. Que maravilha! Então, vou continuando explorando as escrituras. Então, Deus mandou o quê? Um mensageiro, né? O quê? O anjo Gabriel. Ele entregou o quê? A mensagem a uma jovem chamada Maria. Maria era uma moça que agradava muito a Deus. Ela era uma serva do Senhor, uma bela moça, muito bonita.
e Maria estava prestes a casar. Mas quando o anjo apareceu para ela e disse que ela traria o Salvador, que ela ficaria grávida e que teria um filho e que o nome dele seria Jesus. Só que ela teve que contar ao noivo dela, ela estava prestes a casar. E aí, crianças, o que aconteceu? José, sabendo da notícia, decidiu deixá-la secretamente, sem ela saber, porque ele não queria que ela fosse vista com maus olhos, porque assim, ela ia engravidar e ele não queria casar com ela grávida. Mas ela não podemos dizer que o filho de Maria, ele não era o fruto do pecado, mas sim o amor de Deus pela humanidade. Então, assim, era para Maria, era um privilégio estar servindo daquela forma para o Senhor. Ela foi um instrumento, né, para trazer o Salvador. E ela estava tentando explicar isso a José. Todos os dois eram muito tementes ao Senhor. Porém, o Senhor, vendo o coração de José, o que ele fez? Em sonho, um anjo do Senhor apareceu a José e explicou que Maria teria um menino, o Jesus, que se chamaria Jesus, e que ele iria ser o salvador do povo, de toda a humanidade. E aí José tomou uma decisão digna, maravilhosa. Ele conversou com Maria, voltou e conversou com Maria e disse sim, que estaria junto dela e que iria até o fim, porque Jesus veio por amor, para salvar a humanidade. E isso era uma missão deles dois. E que ele ia casar com ela, mesmo sabendo que ela estava grávida. E assim, gente, foi um casamento lindo, um casamento belo, porque João e Maria se amavam muito, muito mesmo. E eles eram servos do Senhor. E então José casou com Maria e foi uma linda festa, foi muito bonito, tá? E aí eles seguiram, com o tempo eles seguiram, eles noivaram, casaram, né? Mas aí eles tiveram que sair por orientação para ter o bebê em uma outra cidade. Eles foram para Belém, isso mesmo. Maria, quando estava perto de ter o bebezinho, ela foi para Jerusalém, para Belém, ter este bebê que foi o nosso Salvador, né? O nascimento de Jesus, ele foi totalmente induzido por o amor à humanidade. Eu trago para vocês também, quando eu falei da luz, né? A luz, né? Eu trago as referências de Lucas 2:52, João 3:16, Romano 3:23, João 14:1. Então, se vocês puderem fazer alguma leitura dessa, João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todos esses versículos, eles estão todos voltados para o amor de Deus para salvar a humanidade. E aí, o Deus Salvador veio ao mundo, né? Deus usou Maria, essa bela jovem, e ela trouxe Jesus, o nosso Salvador, ao mundo. E ele nasceu. Que alegria, que alegria, que alegria! O nosso Salvador está entre nós. Ele veio para resgatar os que estavam perdidos e precisavam da salvação. Então, crianças, Jesus foi 100% homem, 100% espírito. Ele cresceu, nasceu, cresceu, foi criança, foi jovem e foi adulto. E a vida de Cristo colocava um fim aos que andavam como escravos, né? Vamos ler no livro de Isaías, no capítulo 9:4, o que é que nos fala? E tu arrebatastes as suas arrebentastes as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabastes com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabastes com os medianitas. Ou seja,
o nascimento de Jesus, ele veio destruir todo o pecado, né? Ele é chamado Príncipe da Paz. Então, crianças, que nós possamos neste dia refletir o que Deus veio fazer por nós. Ele mandou Jesus, o seu único filho, para morrer numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está no meio de nós. Que maravilha, porque ele foi o provedor da salvação. Deus não somente concedeu o perdão dos nossos pecados, mas manifestou esse amor gracioso, né, na vida das pessoas. E eu trago para vocês aí o Jardim do Túmulo lá em Israel, né, em Jerusalém, que foi o local onde o Senhor ele foi sepultado, que hoje é preservado, né, pelos historiadores, enfim, e é um lugar muito visitado. Então, o nosso Deus provedor da salvação. Então, podemos apenas vislumbrar como será a vida no céu? Sim, a salvação da eternidade. E quem vai nos proporcionar isso? Quem nos proporcionou? Foi Jesus, porque ele nos resgatou da prisão do pecado, né? Estávamos, né, extinguidos praticamente, mas ele veio para nos salvar, né? E a salvação hoje? Ó, a Suzana traz aí uma imagenzinha que diz assim, o sangue que bombeia o nosso coração. Deus colocou em nós uma nova natureza. Isso mesmo, a nova natureza nos traz o quê? Um novo estilo de vida que nos conduz à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cristo, quando voltar, estaremos para sempre com ele, né? E o Espírito Santo é o mantenedor da nossa salvação. Por quê, tia Suzana? Por quê? Porque o Espírito Santo é que cuida da gente. Ele habita em nós. Então, ele sempre estará lá resgatando o que precisamos para ter uma vida em Cristo, sem pecado. Então, assim, Deus nos tem um lugar lindo, maravilhoso para morar, que é a salvação eterna. E aí ele fez a parte dele, ele mandou o seu único filho para nos resgatar da prisão do pecado. O pecado é tudo aquilo que a gente faz, fala e vê que desagrada a Deus. Isso mesmo. Então, quando nós conseguimos entender e crer que o Senhor, ele veio para nos salvar, reconhecer que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia por amor a mim e a você, nós conseguimos entender que somos pecadores, reconhecemos que somos pecadores e que precisamos deste perdão. E aí sim, conseguimos purificar nosso coração e deixar ele branquinho, alvo como a neve, né? O Espírito Santo é que cuida desse coraçãozinho a partir desse momento. Então, crianças, não acaba por aí. Uma vez resgatado por Deus, os salvos precisam crescer e desenvolver na vida cristã. O que é a vida cristã, tia Suzana? É você orar mais, é você sempre cantar um louvor, ler uma palavra, fazer culto devocional. É muito bom. Então, você tem que crescer na graça e no conhecimento de Cristo para que a gente tenha uma vida eterna. Então, crianças, eu fico muito alegre em saber que o Salvador está entre nós. Ele veio para resgatar os que estavam perdidos, precisavam da salvação. Né? Sua morte na cruz marcou uma história da humanidade muito mais gloriosa. Foi a sua ressurreição. Que maravilha, que nos trouxe o quê? A vida pela fé. Com ele morremos e com ele também ressuscitaremos. Que forte, né, crianças? Eu me alegro muito quando eu falo um pouco desse amor que Deus nos proporciona.
E devemos entender que para morar nesse lugar tão maravilhoso e para termos a salvação eterna, precisamos esvaziar nosso coração. Porque o Senhor ele já fez as partes dele. E reconhecer que somos pecadores. Crermos que o Senhor morreu naquela cruz por mim e por você. Para que os nossos pecados eles sejam anulados e assim nós teremos um coração branquinho alvo como a neve e poderemos desfrutar dessa salvação na eternidade. Mas antes crescei na graça e não conhecimento, né? Então é isso, crianças, eu trago para vocês essa linda história que é a luz verdadeira que salva, que veio salvar a humanidade. Uma história de amor. Então, fiquem todos bem, uma semana abençoada. Espero que tenham gostado, reflitam bastante. A vida cristã ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada e o Espírito Santo está fazendo isso. Um beijo, uma semana abençoada para vocês e até a próxima aula. Se a Deus permitir.